Ao ver um princípio de incêndio, você sabe o que fazer? Qual extintor usar ou para qual número de telefone ligar? Os vereadores da Câmara Mirim agora sabem como agir. Durante a sessão ordinária, os pequenos parlamentares tiveram uma aula especial sobre princípios de incêndio. Em plenário, o sargento do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, Luiz Henrique Pereira, explicou o que é necessário fazer ao presenciar o início de um incêndio, começando a aula pelos tipos de extintores. E aí é importante a gente entender que esse extintor, esse equipamento, esse material, ele é para uso em princípios de incêndio, tá? Quando começou a pegar fogo, quando nós temos um curto-circuito, quando nós temos o início de alguma chama, de algum incêndio, é que a gente vai fazer o uso, então, do extintor, tá? E aí nós vamos ter 3 tipos. O extintor de CO2, dióxido de carbono, ele libera uma nuvem, né? Uma fumaça, que é o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono vai acabar combatendo, abafando o fogo, tá? Um outro extintor bem comum, que são esses 2 que nós temos aqui, é o extintor de PQS, de pó químico seco, tá? Ele vai jogar um pó, ele levanta uma nuvenzinha de poeira, uma nuvenzinha de pó, só que esse pó ele é bem pesado. E aí, logo em seguida, ele cai e assenta sobre a chama, assenta sobre o fogo, tá? E aí ele abafa o fogo. E por fim, nós também temos alguns extintores de água, tá? Aí o extintor de água ele é específico em alguns locais, alguns materiais combustíveis, e somente ele é um extintor já que está entrando em extinção. A aula teórica foi completa no plenário da Câmara, e então os vereadores foram até o Parque Altair Guide realizar a prática. Então, é justamente introduzir essa cultura de ação durante o princípio de incêndio, que é a maior aplicabilidade do extintor, é justamente para isso, né, princípios de incêndio. Lá na Câmara a gente aprendeu sobre os tipos de extintores, né, como usar, qual a gente pode usar em, por exemplo, em eletricidade, né. Foi bem legal, foi bem interessante, e depois a gente veio aqui para a rua, aqui para o parque, e a gente aprendeu na prática como que funciona, né, então como apagar um fogo mesmo, e foi bem interessante, bem didático, assim, bem divertido para a gente conseguir entender mesmo como que funciona. O sargento auxiliou cada um dos vereadores a fazer a retirada do lacre do extintor, liberar a trava e, então, apagar as chamas do princípio de incêndio. A ação foi montada e estava controlada, mas para a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, foi uma experiência completa. Realmente não sabia das diferenças que tinha os extintores e também nem como utilizar. Eu fiquei com um pouco de receio no início, mas foi uma experiência de muito aprendizado e com um profissional dá tudo certo. Muitos incêndios maiores podem ser evitados com a consciência do uso do extintor, algo que os vereadores mirins de Criciúma já sabem. Foi uma experiência única que traz muito aprendizado e é extremamente útil por conta de, em qualquer lugar ou momento pode ocorrer um incêndio e com um profissional é extremamente importante todos terem esse tipo de instrução e é uma honra ter tido essa oportunidade.